Do céu imensa graça ao mundo se mostrou, de Cristo amor precioso que salva o pecador. Parte 2. Olá, meu prezado amigo, minha prezada amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer estar contigo de novo aqui, dando início à parte 2 desse estudo. Na parte 1, nós vimos que a guerra que houve do céu, ela deu-se devido a vindicações que o Lúcifer fez, a acusações, 3 grandes acusações. E que o foco do ataque, da rebelião de Lúcifer, ele se dá a partir da lei. Ele afirma que é impossível guardar a lei. E depois da queda de Adão, ele diz que é impossível aos filhos e filhas de Adão guardarem toda a lei. Então, hoje em dia, o ponto alto da sua pregação, vamos pôr dessa forma, está baseado nisso. Ele diz que é impossível aos filhos e filhas de Adão guardarem a lei. Como ele faz isso? Se você lembrar, nós estudamos sobre a natureza humana de Cristo, vitória sobre o pecado, e o que é pecado, que são os 3 temas, os 3 pontos que têm sido atacados fremente por Satanás para tirar da mente dos homens a possibilidade de vitória. Como que é feito isso? Primeiro, Satanás ele deturpa o conceito de pecado. Se você lembrar, nós estudamos que biblicamente e pelo Espírito de Profecia a única definição de pecado é quebrantamento da lei. No entanto, a nova teologia insiste que pecado é uma condição, faz parte da nossa natureza. A partir do momento em que nascemos e respiramos, já estamos produzindo pecado, porque somos uma máquina produtora de pecado. Satanás ataca também com relação à natureza humana de Cristo. Ele diz que Cristo tinha a moralidade, a mente de Cristo, ela era como a de Adão antes da queda. Ou seja, como se Cristo ele tivesse um campo de força, ele tivesse uma barreira, ele tivesse algo diferente para lutar contra o pecado que eu e você não temos. Ou seja, se eu não posso alcançá-lo, então eu só tenho que aceitar os méritos do seu sacrifício, que me são transmitidos. E por último, a vitória sobre o pecado, que não tem como ser alcançada, porque nós temos um Cristo pré-lapsariano. Tendo um Cristo pré-lapsariano, que ele está no mínimo um degrau acima de mim, eu não tenho como imitá-lo. Então esses são os pontos na qual hoje a nova teologia, um dos evangelhos, evangélico, um dos evangelhos que se chama evangelho evangélico, ou nova teologia, que se instaurou dentro da nossa igreja. Na segunda parte do estudo, eu quero saber se você lembra que eu te fiz uma pergunta lá no início da parte 1. Se você sabe que evangelho é esse que será pregado. Bom, então nós sabemos que é um evangelho que tem que ser pregado. Lá em Romanos 1,16 diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, mas esse evangelho, ele me dá poder para me salvar de quê? Lá em Mateus 1,21 nós temos a resposta. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí nós retornamos no conceito, o que é pecado? Fé e Obra 105.2 diz: é necessário que saibamos o que é pecado para que possamos livrar-nos de seu poder. João diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Temos aqui a verdadeira definição do pecado, que é a transgressão da lei. Logo, o que o Evangelho tem que fazer na minha vida? Nós temos lá em Fé e Obra 105.2, a continuação do texto diz também para nós o seguinte: quantas vezes o pecador é incentivado a abandonar os seus pecados e ir a Jesus? Será, porém, que o mensageiro que quis conduzi-lo a Cristo indicou claramente o caminho? Apontou ele claramente para o fato de que o pecado é a transgressão da lei e que o pecador precisa arrepender-se e abandonar a transgressão dos mandamentos de Deus? O que o texto está dizendo aqui, meus irmãos? Qual que é a finalidade do Evangelho?
Para mim poder estar pregando corretamente o Evangelho, eu tenho que necessariamente entender o real conceito de pecado. Eu tenho que mostrar o que é pecado para a pessoa. E eu preciso mostrar à pessoa que ela precisa arrepender-se e abandonar a transgressão desses mandamentos. Mas, irmão, de repente algum esteja lá me perguntando: o que a graça veio fazer na minha vida? Qual a finalidade da graça, então? Leiamos lá em Mensagens Escolhidas 1, página 262, que diz o seguinte: Jesus veio para trazer poder moral, a fim de que este se unisse ao esforço humano, e em caso algum devem os seus seguidores permitir-se perder de vista a Cristo, que é seu exemplo em todas as coisas. Disse ele: por eles me sacrifico, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17:19. Jesus apresenta a verdade perante seus filhos para que a possam contemplar e, contemplando-a, tornar-se transformados pela sua graça, da transgressão para a obediência, da impureza para a pureza, do pecado para a santidade do coração e justiça de vida. A graça de Cristo, meus irmãos, ela veio me dar poder moral. A graça, ela me capacita a guardar toda a lei. Não é simplesmente um assentimento na qual eu aceito a morte expiatória de Jesus, aceito seu sacrifício, mergulho nas águas do batismo e automaticamente eu já estou recebendo os benefícios desse sacrifício, sem que haja necessidade de uma mudança de vida. Há sim uma necessidade de mudança de vida, a necessidade de uma conversão. É como você querer ir para Porto Alegre e você está indo para São Paulo. De repente você vê uma placa que lhe indica São Paulo 50 km e Porto Alegre 1000. Por mais que você tenha vontade, por mais que você creia ainda que você está no caminho certo, você sabe que está no caminho errado. A necessidade de o quê? De uma conversão. Senão você nunca vai conseguir chegar a Porto Alegre. Aí agora eu pergunto, meus irmãos, quando estamos justificados, Jesus apenas nos classifica como salvos ou nos dá poder? Assim também, com a lei, ela aponta nossos defeitos e nos condena, mas não tem poder para salvar-nos. Precisamos ir a Cristo a fim de obter perdão. Ele tomará nossa culpa sobre si e nos justificará perante Deus. E Ele não apenas nos libertará do pecado, mas nos dará poder para obedecer à vontade de Deus. É como temos dito, o crente, aquele que entrega a sua vida a Cristo, que entrega a sua vontade, a sua mente, o seu coração, ele entrega a sua vontade e clama a Deus poder moral. Isso é o trabalho de santificação e é um trabalho que dura uma vida inteira, mas é uma vida inteira de obediência. Deus manda entrar na direita, andar pela direita e nós andamos pela direita. Se o Senhor fala para andarmos ao centro, não nos desviando nem para a esquerda nem para a direita, andaremos com o Senhor pelo centro. Essa é a finalidade da graça. A graça, ela vai me dar poder moral para que eu possa cumprir os mandamentos de Deus. O que acontece quando eu me arrependo e abandono o pecado? Está lá em Atos 3, 19 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes nos foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, a necessidade de o que, irmãos? Arrependimento e conversão. Para que o quê? Para que nossos pecados sejam apagados. Jesus está no Santo dos Santos hoje no céu fazendo intercessão. Ele está lá apagando, mas ele só apaga os pecados na qual há o quê? Arrependimento e conversão. O simples fato de eu pedir perdão por um pecado e continuar na prática do pecado, ele não é apagado dos livros do céu. Mas aqui o texto bíblico está nos dizendo que
o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Então quer dizer que o Evangelho é a restauração do homem em quê? Vamos lá no livro Educação 125.2. O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção. A restauração da imagem de Deus na alma humana, desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada do Éden, até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse. O empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o desdobramento desse maravilhoso tema. O erguimento do homem, ou seja, o poder de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais claro que isso, acho que nem desenhando em 3D. O tema central da Bíblia é o quê? É o plano da redenção. E o que é o plano da redenção, irmãos? É a restauração da imagem de Deus na alma humana. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Quer ver um outro texto? Como foi completo o sacrifício feito pelo nosso Salvador, assim deve ser a nossa restauração do aviltamento do pecado. Nenhum ato de impiedade será desculpado pela lei de Deus. A ética do Evangelho não reconhece nenhuma norma, senão a perfeição do caráter divino. Irmãos, nós somos chamados, o Evangelho, ele é chamado a nos restaurar. Nós somos chamados a ser restaurados àquela imagem que foi perdida no Éden. A graça de Cristo, ela nos dá poder a obedecer à lei. A mesma lei que tem sendo atacada desde o céu de que não pode ser cumprida. Essa é a finalidade da graça. Isso é Evangelho. É pregar que existe sim a possibilidade de uma restauração. Quando nós pregamos para uma pessoa, para um viciado em drogas, ou viciado no cigarro ou no álcool, que ele pode ser restaurado, que aquele vício ele pode ser extirpado, ele pode ser destruído dentro dele, pela graça de Cristo, nós daí estamos pregando o Evangelho. Mas até que ponto nós devemos ser restaurados? Está lá no texto bíblico em Efésios 4,13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Irmãos, Evangelho eterno é a restauração completa do homem. A restauração completa da imagem que foi perdida no Éden. O Evangelho que só prega o amor, salvação em pecado, não é Evangelho eterno. Não está trabalhando na seara de Cristo. Aquele amor, aquela graça barata que vem do céu, que oferece o céu para a pessoa como ela está, sem restauração, não é Evangelho eterno. É o Evangelho da nova teologia. Mas então de repente você pode estar se perguntando, então irmão, quer dizer que restauração de tudo, então quer dizer que nós teremos então uma última geração, ou uma geração que não vai mais pecar? É isso? É isso que você está me falando? Sim, é isso que eu estou falando. Mas a Bíblia apoia essa teologia? Vamos ver no estudo bíblico. Apocalipse 14:5 nos diz: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui, Apocalipse 14 está falando dos 144.000, a última geração. Qual que é uma característica que a própria Bíblia dá a esse grupo? Eles são irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Irrepreensível é uma pessoa que você não tem nada para ser falada dela. Você não tem nada para falar. Lembra do caso de Daniel, quando ele estava lá na corte da Babilônia? Procuraram achar qualquer coisa para falar mal dele. Não acharam nada. Não acharam nada. Isso é ser irrepreensível. Apocalipse 15:3 diz o seguinte: cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei dos Santos. O que tem a ver Moisés com os 144.000? Nós temos que entender aqui que o cântico de Moisés está relacionado a um momento na vida de Moisés, algo que Moisés ele fez. Teve um momento
da história do povo de Israel, em que Moisés ele sobe até o Monte Sinai e Deus diz assim para Moisés: Moisés, afasta-te, porque eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de ti uma grande nação. O que Moisés disse? Senhor, não faças tal, não faças isso. O que dirão as nações de ti? Que tu teve poder para tirá-los do Egito, mas não conseguiu levá-los para a terra prometida e os destruiu no deserto? Senhor, se tu for fazer isso, pode riscar o meu nome do livro da vida. Muitos não entendem essa passagem, muitos creem que Moisés estava defendendo o povo. Mas se nós prestarmos atenção no texto bíblico, Moisés não estava defendendo o povo. Moisés estava defendendo o nome e o caráter de Deus. O caráter de Deus, o nome de Deus era mais importante para Moisés do que a própria vida. Porque quando Moisés diz, risca o meu nome do livro da vida, ele estava pedindo a morte eterna. Ele estava dizendo, eu posso deixar de existir. Não estou preocupado com isso, me preocupa o teu nome. Os 144 mil, a última geração, terão essa mesma postura. Mais importará a eles defender o nome, a honra e o caráter de Deus do que a sua própria salvação. Agora nós temos um outro texto do Espírito de Profecia que diz: todo o céu está esperando ouvir que nós vindicamos a lei de Deus. Review and Herald 16/4 de 1901. Lá em Patriarcas e Profetas, capítulo 4, página 37, diz: mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes desse pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Esses dois textos, eles nos abrem uma ideia muito ampla com relação ao trabalho da última geração. A última geração de crentes que vai estar sobre a terra no momento em que Cristo estiver retornando. Você lembra qual que é a base da acusação de Satanás do céu? Ele dizia que não há possibilidade de guardar a lei. Os filhos de filhas de Adão não podem guardar a lei. E por um lado nós temos Deus que está dizendo sim, é possível. Eu vou exemplificar me utilizando de um exemplo de um grande irmão e amigo. Diz o seguinte: vamos supor que eu vá tocar flauta. Eu não toco, tá, irmãos? Não tenho o dom da música. Mas vamos supor que eu toque e eu vou lá tocar uma flauta. E eu convido os irmãos e falo para os irmãos: ó, irmãos, eu estarei fazendo um sarau às 8 horas, um certo dia. E é de graça, tá? Vocês podem entrar de graça. Mas tem que chegar até às 8 e tem que vir vestido de social. Aí de repente você chega lá 8h10 de bermuda. Não vai entrar. Aí muitos talvez diriam: não, mas é de graça. Tudo bem, é de graça, mas tem regra para entrar. A regra é chegar até às 8 e chegar de terno social, de roupa social. Vamos supor que você tenha chegado 5 para as 8 de social e entrou lá dentro e ouviu o sarau. O mérito é quem? O mérito é teu? Não, não é teu. Você apenas cumpriu uma prerrogativa para entrar dentro do sarau. O céu, meus irmãos, é a mesma coisa. Hoje nós temos Deus sentado no banco dos réus, sendo julgado pelo universo, se é possível guardar a lei de Deus. Talvez alguém diga: sim, mas isso já foi vindicado, Cristo já mostrou. E eu digo, realmente, Cristo já mostrou. Existem textos que foi comprovado que Jesus ele mostrou para o universo que é possível sim guardar a lei. Só que isso deve ser replicado em seus adoradores. Por quê? A acusação, irmãos, não foi feita contra Cristo. Não foi feita contra Deus. A acusação foi feita contra os filhos e filhas de Adão. Mas Daniel, então você não é um pós-lapsariano, porque se você está dizendo isso, você está tirando Cristo da esfera humana. Não, eu não estou tirando, porque Cristo ele não era apenas humano. Ele era 100% humano e 100% divino. Se fosse apenas por Cristo mostrar que a lei deveria ser guardada,
Se o plano da redenção, se o que Cristo tinha que fazer fosse resumido à cruz, por que Jesus ainda não voltou então? Porque ainda nós estamos aguardando, ansiosos, o retorno de nosso Mestre. É porque havia mais coisa a ser mostrada. E esse texto aqui do Patriarcas e Profetas deixa muito claro, né? O plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo que a salvação do homem. Não foi apenas para salvar o homem que Cristo veio. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. E quando nós lemos o texto anterior que diz: todo o céu está esperando para ouvir que nós vindicamos a lei de Deus, está muito claro. Nós devemos vindicar a lei de Deus. Porque temos poder em nós? Somos maravilhosos? Somos crentes poderosos? Não. Não há poder nenhum em nós. Mas quando nós andamos com Cristo e a sua graça transformadora habita em nosso coração, nós guardamos os seus mandamentos. Honra e glória nossa? Nunca. A honra vai ser sempre de Cristo. Veja esse outro texto. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Deus, ele disse que haveria uma geração que guardaria todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Uma geração que viveria no último momento da história, no momento mais degradado, moral desse mundo, teria lá uma geração de pigmeus espirituais que guardariam toda a lei. Inclusive, Deus ele afirma que a graça é plenamente capaz de transformar essas vidas, que haveria um momento em que eles guardariam a lei sem ter um intercessor no céu. Não haveria mais para quem pedir perdão de pecado. Eventos Finais, página 83.2 nos diz: devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Irmãos, essa é a obra que nós devemos estar aqui fazendo na terra, enquanto Cristo está lá no Santo dos Santos. Veja esse texto. Cristo está purificando o templo no céu dos pecados do povo, e nós devemos trabalhar em harmonia com Ele na terra, purificando o templo da alma, a corrupção moral. Na realidade, irmãos, nós temos que entender que a purificação do santuário depende dos santos aqui na terra. É possível você secar um box com o chuveiro ligado? As mulheres vão entender na hora esse exemplo. É impossível. É impossível você secar o box de um banheiro. É impossível você secar a pia com a torneira ligada. Então, como que Cristo vai voltar enquanto o seu povo continua mandando o pecado? Vai haver uma geração, irmãos, vai haver uma geração de santos, que eles vão parar de mandar pecado antes do fechamento da porta da graça. E por isso Cristo vai poder encerrar sua obra de intercessão e voltar para a terra. Por que Jesus ainda não voltou? Parábolas de Jesus 29.2. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo e sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Irmãos, é um texto claro. Se você acha que você está esperando Jesus voltar, saiba que Ele está mais ansioso para encontrar com você do que você com Ele. Porque o texto nos diz que Cristo aguarda com fremente desejo. E o que Ele aguarda? É a manifestação de si mesmo. A igreja, ela precisa manifestar, ela precisa reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo. As pessoas têm que olhar para a igreja de Cristo e ver Cristo, e não as pessoas. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. A continuação desse texto é muito interessante, porque ela diz o seguinte: todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la, 2 Pedro 3,12.
Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Irmãos, está muito claro. Cristo ele está esperando o amadurecimento da última seara, a última geração. É isso que ele está esperando. Ele está esperando uma última geração de santos manifestarem plenamente o seu caráter. Plenamente. Ele está esperando para que ele possa retornar. E olha que interessante essa outra ideia que nos é dada no texto. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar, mas como também de apressar a vinda do Senhor. Sabe o que isso me diz, irmãos? Se Cristo não veio ainda, é porque a culpa é nossa. Porque se eu tenho o privilégio também de apressar, é porque eu não estou produzindo frutos para a glória de Deus. Eu estou fincando a minha estaca aqui nesse mundo, que é temporário, e eu estou vivendo aqui como se ele nunca fosse ser destruído. Irmãos, com base nesses textos, eu falo sem medo de errar. Jesus ainda não voltou porque o Evangelho eterno ele não está sendo pregado. Nós estamos tendo hoje um âmago, um afã enorme de batizar pessoas que não têm nem metade dos estudos bíblicos. Pessoas que dizem, eu aceito o Senhor. Pessoas estão entrando para as nossas fileiras sem ter base do que é ser um adventista do sétimo dia. Eu conversando uma vez com um grande amigo, ele me disse o seguinte, que com base naquela história, lá no livro de Atos, da história de Filipe e do eunuco, né? Que aquilo era a base para batizar pessoas hoje sem dar todo o estudo bíblico. Bom, quando nós estudamos ali, né, quando nós lemos aquele texto, nós temos a ideia de que o eunuco, ele vinha lendo aquele texto aquele rolo do profeta Isaías, e que ele não sabia de nada, e ele foi batizado ali sem saber de nada. Só que o que nós temos que entender ali, irmãos, é que o eunuco, ele já era judeu de coração. Ele não estava ele não estava de férias no mar Mediterrâneo, passou por Jerusalém, e de repente ele comprou um rolo do profeta Isaías numa banca, para ir lendo o resto da viagem, e de repente chegou Filipe, explicou alguma coisa para ele, ele simplesmente aceitou Jesus e deu. Aquele homem, ele havia ido para Jerusalém para adorar a Deus. Ele estava lendo aquele rolo do profeta Isaías, e esses rolos para se comprar na época, eles eram caríssimos. Ele estava lendo aquilo que ele estava estudando, e ele, assim como os judeus, ele não estava entendendo aquela parte de Isaías, que é Isaías 53. Quando Filipe mostra para ele Cristo, ali ele aceita. Mas ele já conhecia tudo, sim. Hoje nós estamos trazendo pessoas para dentro da igreja simplesmente porque elas dizem que eu aceito Jesus. Mas nós estamos fazendo o que eu chamo de covardia espiritual. Hoje em dia os números eles têm mais validade do que a conversão da pessoa. Nós estamos indo até mesmo contra o nosso próprio manual. O manual da igreja fala que a pessoa, antes de ser batizada, ela já deve demonstrar uma conversão. Claro que ela não deve estar completamente convertida, isso é óbvio. O trabalho de santificação, ele demora uma vida inteira. Mas ela já tem que demonstrar alguma coisa. Pessoas estão sendo levadas aos nossos tanques batismais com joias, pessoas que não pararam de trabalhar o sábado, pessoas que são batizadas de manhã e estão indo trabalhar à tarde. Ou seja, são pessoas que não entenderam nada. O que está sendo feito é uma covardia espiritual, irmãos. E isso em nome de pregar o Evangelho, angariar números. E eu digo mais, se nós fizéssemos um mutirão da forma como está sendo feito, e levássemos o mundo inteiro a se batizar da forma como está sendo feito, Jesus ainda não viria. Porque não está havendo o quê? Um trabalho de santificação das pessoas. As pessoas não estão sendo apresentadas a Cristo, o sacrifício vivo. Elas não estão sendo
convertidas. As pessoas, elas não estão sendo constrangidas pelo sacrifício de Cristo. As pessoas os crentes não estão entendendo que há necessidade de arrependimento, conversão e abandono de certas práticas mundanas. Irmãos, a igreja é formada pelo quê? Nós lemos aqui nos textos de que a igreja ela tem que reproduzir completamente o caráter de Cristo. A igreja é formada pelo quê? Por joio e por trigo. Em que proporção? Serviço Cristão, página 30, parágrafo 4, diz o seguinte: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum em 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Agora, cruzando as informações que nós vimos, as informações que nós sabemos com o santuário, o dia da expiação, o que significa purificação hoje de fato? Jesus está no Santíssimo, recebendo os pecados de quem, irmãos? Do trigo. O joio não manda pecado para ser limpo no Santíssimo, porque o joio, ele não se arrepende. O joio, ele não se converte, ele não abandona o pecado. Então é apenas os pecados do trigo. Perdão pelos pecados envolve o quê? Tristeza, confissão, arrependimento e abandono. Se você confessa, mas não abandona, não há perdão do pecado. Provérbios 28:9 nos diz o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O trigo e o joio, irmãos, eles andam lado a lado dentro da igreja. O Espírito de Profecia nos fala que nenhum em 20 é menos de 5%. Ou seja, dos 100% de nomes que estão registrados no livro da igreja, tá? E dentro dos nomes nós não temos apenas os membros, tá, irmãos? Também entra também nessa conta pastores, porque o pastor ele é um membro e ele está registrado no livro da igreja. Nós temos então menos de 5% é trigo e 95% é joio. Irmãos, lá em Mateus 13, quem plantou o joio? O inimigo. Ou seja, o joio ele é colocado dentro da igreja para quê? Para atrapalhar o trabalho do trigo. Mas talvez alguém esteja dizendo assim: mas irmão, isso é um tipo de visão muito radical. Imagina, 95%, se hoje nós somos 20 milhões, 95 de 20 milhões é joio? Sim, não sou eu que estou dizendo isso, é o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que entender que para Deus o que importa é qualidade e não quantidade. No tempo de Noé, quantas pessoas você acha que existiam no mundo? Eu ouvi uma vez um cálculo dizendo que existiam aproximadamente 9 bilhões de pessoas. Se você não concordar com esse número, não tem problema. Vamos diminuir para 9 milhões. Se você não concordar também, vamos diminuir para 900 mil. E se você não concordar também, vamos diminuir esse número para 90 mil. E se não concordar, vamos diminuir para 9 mil. 9 mil pessoas existiam em todo o mundo. Quantas pessoas entraram dentro da arca depois de 120 anos de pregação de Noé? Apenas 8. Deus ele deixou de destruir o mundo? Deixou ou não? Não deixou. 8 pessoas apenas se salvaram. E o restante se perdeu. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Hoje, o joio ele foi posto dentro da igreja, irmãos. Nós temos que entender isso. O joio existe dentro da igreja para atrapalhar o trabalho do trigo. Essa é a finalidade do joio. E é empenho de Satanás manter o joio até o fim. O joio vai estar lutando com o trigo até o fim. Jesus nos pede que nos preparemos diariamente para o reino da glória. Por quê? Vamos ver aqui. Individualmente e como um povo temos uma solene obra perante nós.
Há uma preparação diária do coração e mente a ser conseguida, a fim de que sejamos preparados para cumprir os propósitos de Deus para nós. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e neste tempo estamos determinando qual será nosso destino para a eternidade. Individualmente devemos formar caráter que suporte o teste do juízo. E aí eu pergunto, irmãos, e quando esse povo, o trigo, que está lá lutando, que está clamando, pedindo perdão dos seus pecados, está buscando uma vida santa, está olhando para Cristo e vendo que a sua vida ela não está em proximidade com a vida de Cristo, está buscando essa santificação, quando esse povo que está crescendo, que está melhorando, que está avançando na carreira cristã, está progredindo, lutando o bom combate, aperfeiçoando o caráter, quando esse povo alcançar esse alvo, não porque eles acham que alcançaram, mas quando o céu disser que eles alcançaram, o que acontece com eles? Irmãos, esse é o momento em que eles são selados. Mas talvez alguém esteja se perguntando, mas por que os selados devem ter caráter santo, puro e reto? Vamos ao texto. Nenhum de nós jamais, irmãos, receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Irmãos, e quando esse povo que estiver selado receber a chuva serôdia, dá o alto clamor, e pessoas tomarem decisões, o que acontece no céu, irmãos? Acaba o quê? A intercessão. Acaba a intercessão de Jesus no santuário. O incensário é jogado na terra, não há mais pedido de perdão, a graça acabou. Os cristãos professos, olha que triste esse texto, irmãos. Os cristãos professos que chegarem ao tempo da angústia sem estarem preparados, confessarão em seu desespero os seus pecados perante o mundo, com palavras de angústia consumidora, ao passo que os ímpios exultam de sua agonia. O caso de todos estes é sem esperança. Quando Cristo se levantar e deixar o lugar santíssimo, começará o tempo de angústia, estará decidido o caso de cada pessoa, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado e corrupção. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. A nova teologia ensina que você não vai vencer o pecado. A nova teologia ensina que vai chegar um momento, você pode estar até lutando, você pode até ser um crente sincero, um pré-lapsariano, que crê na vitória sobre o pecado. Mas você crê numa vitória sobre o pecado em atos, em coisas conhecidas. Lá no fundo você crê que vai ter pecados involuntários que você vai cometer. E esse é o maior dos enganos. Porque se você chegar a 99,99 de perfeição e você pecar em 0,001, você não vai para o céu, irmão. Não há como ir para o céu algum rebelde. Todos os rebeldes já foram expulsos do céu. Não tem mais espaço para rebelde. Para ir para o céu tem que ser 100% de obediência. E é 100% conforme a luz que você tem. Hoje nós, da última geração, nós temos, pela misericórdia de Deus, nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós temos mais de 100 mil páginas do Espírito de Profecia. Hoje nós temos muito mais luz que os profetas do passado tiveram. Então é nosso dever andar nessa luz. Irmãos, nesse momento em que esses cristãos professos, eles percebem que eles não têm mais chance, eles percebem por quê? É porque as pragas caem, as pragas estão caindo e eles recebem as pragas. O adventista nominal, mesmo aquele que pouco estuda, ele sabe que vai chegar o tempo de angústia, Se ele receber uma das pragas, significa que ele não está selado. E o seu destino eterno está lacrado, não tem mais o que fazer. A perdição eterna se apoderou de sua vida. Mas por que essa perfeição é necessária antes do fechamento da porta da graça?
Muitos se perguntam, nunca foi exigido isso antes, por que está sendo exigido isso agora? Na realidade, irmãos, isso sempre foi exigido. Deixa eu ler um texto aqui, que está lá em Eventos Finais 295.1. Diz assim: se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos na terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Irmãos, eu não consigo me lembrar de um texto mais claro que esse, que fala com relação a esse momento final da história. Se você quer ser santo, se nós queremos ser santos no céu, se queremos ir para o céu, andar ao lado de Cristo, eu tenho que primeiro ser santo aonde? Na terra. Aqui fala, Jesus não altera caráter em sua vinda. Não existe um plim mágico transformador. Lembra do texto aquele que nós vimos lá na primeira parte do estudo? O que Jesus transformará na sua vinda é o corpo. Ele só transforma o corpo. Esse corpo que é mortal, ele será transformado em um corpo imortal. Mas o nosso caráter, ele tem que ser formado agora. Irmãos, o que todos nós sabemos? Em todo o lugar que eu prego, eu sempre pergunto, e todos os adventistas respondem em uma única voz. Qual é a única coisa que nós vamos levar para o céu? É o nosso caráter. É só isso. Por quê? Porque não haverá transformação de caráter. Se Jesus ele viesse no último dia e transformasse o nosso caráter, ele estaria indo contra um dos seus maiores princípios, que é o do livre-arbítrio. Ele estaria forçando a nossa mente a fazer algo que nós não queremos fazer. E se fosse tão simples assim, fazer um plim mágico e transformar o caráter, por que Deus também não faz isso com Lúcifer e com seus anjos? Estão entendendo o problema da nova teologia? A nova teologia que prega esse evangelho evangélico, irmãos, levará milhares à ruína, milhares à destruição eterna, milhares queimarão no fim dos 1000 anos, porque deram ouvidos à nova teologia, não estudaram por si mesmo. E eu sempre digo uma coisa, irmão, nós devemos duvidar de tudo que está sendo falado. E eu te digo mais, você tem que duvidar inclusive do que eu estou falando para você. Eu não posso ser referência. Ninguém pode ser referência, nenhum pastor, nenhum irmão, nenhum teólogo, nenhum pregador, ninguém. Você tem que pegar e estudar. Se você não acredita no que eu estou falando, pega esses textos bíblicos, leia todo o capítulo e você verá que eles estão em conformidade com o contexto que eu estou passando. Isso é muito sério, irmão. Nós estamos tratando de salvação eterna. E muitos estão brincando com a sua salvação. Estão deixando a sua salvação para lá. Estão pensando que é algo simples. Está tudo aberto a nós, irmãos. Tudo aberto. Nós temos a Bíblia, temos o Espírito de profecia. Está tudo disponível. Se alguém se perder, irmão, não vai ser por falta de conhecimento. Voltando, irmãos, ao raciocínio. Por que agora? Por que só a última geração é exigido isso? Irmãos, nós temos que entender que Deus, ele sempre exigiu o quê? Obediência perfeita à sua lei. Não é exigido só agora. A diferença é que agora nós temos mais conhecimento, nós temos mais lei, nós temos mais luz. Mais luz, mais responsabilidade. Quanta luz que tinha Abel, quanta luz que tinha Moisés, quanta luz que tinha Paulo, quanta luz que nós temos hoje. A luz, irmãos, ela é progressiva, ela vai crescendo durante a história.
A diferença é que a última geração ela tem mais luz. Deus, meus irmãos, ele tem que mostrar perante o universo que essas acusações de Satanás, elas são mentiras. Como que nós vingamos a Deus? Se você tivesse a oportunidade de vingar a Deus, você vingaria ou não? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre como que nós vingamos a Deus. A Bíblia nos dá essa receita. Lá em 2 Coríntios 10, 4, 6, nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Irmãos, quer ser um vingador de Deus? Obedeça. Não tem força para obedecer, não tem força para largar o vício? Isso não é problema para Deus. Você apenas tem que entregar, abrir o seu coração para Cristo e falar: Senhor, e seja sincero, Senhor, eu gosto disso. Eu gosto de fumar, eu gosto de beber uma cerveja, eu gosto de comer carne, eu gosto de tomar uma Coca-Cola, eu gosto de ir no McDonald's, eu gosto de ver pornografia infantil, eu gosto de trair minha esposa, eu gosto de mentir. Seja sincero, irmão. Abra teu coração e fala: Senhor, eu gosto disso. O pecado é gostoso, mas eu não quero ser. Eu não quero ser, Senhor. Estou entregando hoje a minha vida aos pés da cruz. Estou entregando o meu querer. E te peço, Senhor, que teu Santo Espírito habite em mim. Luta comigo, Senhor, ao meu lado, que teus santos anjos estejam comigo. Faça essa luta, irmão. Entregue teu coração hoje, agora mesmo a Cristo. Irmãos, quando que vingaremos a Deus? Lembra que eu disse para vocês que vai ter um momento da história em que esse povo que está crescendo, que está lutando, que está galgando degraus, que está subindo a escada da santificação, vai chegar um momento em que esse povo ele vai atingir o estado em que Deus deseja que eles cheguem. Quando isso chegar, quando isso acontecer, nós vimos que acaba o quê? Acaba a graça, certo? Por que isso tem que acontecer um pouco antes da graça acabar? Vamos ver lá, ó. Apocalipse 10:7, o que diz? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas os seus servos. Irmãos, o que acontece na sétima trombeta? É a volta de Jesus. Ou seja, momentos antes, nós temos o quê? Acontece o mistério de Deus. E que mistério é esse? Agora vamos lá em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que teve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério de Deus, irmãos, é Cristo sendo manifestado em nós, total e plenamente. Mas por que esse mistério só se cumpre agora no final da graça? Vamos ler isso vamos entender isso lendo Hebreus 11, 39 e 40. Hebreus 11, irmãos, é o capítulo dos heróis da fé. Lá no finalzinho, os dois últimos versos, diz o seguinte: e todos estes, ou seja, os heróis da fé do passado, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui nós devemos entender um conceito de que os apóstolos, os discípulos, eles criam que Jesus voltaria nos tempos deles. Então, quando Paulo, ele escreveu a epístola aos Hebreus, ele escreveu com base nesta ideia de que Jesus voltaria nos tempos deles. Então, o que ele está dizendo? Que os heróis do passado não alcançaram a promessa. Qual promessa? Cristo em nós, esperança da glória. O preenchimento, a inteireza de Cristo no nosso ser. A reprodução total e plena de seu caráter em nossa vida.
para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que ele está dizendo aqui? Que os heróis do passado, sem nós, não vão ser aperfeiçoados. Como assim, irmão? Você está me dizendo que Daniel não vai ser aperfeiçoado sem nós? Que José não será aperfeiçoado sem nós? Exatamente isso que eu estou dizendo, irmão. E é aqui que está a beleza do plano da redenção. Antigamente, os heróis do passado, eles eram o quê? Moralmente superiores. Muito mais superiores que nós. Muito mais. Com o passar do tempo, a moral, ela foi como? Descendo. Hoje, nós vivemos aqui um tempo de moralidade, imoralidade tremenda. Já em compensação, eles tinham uma moral alta, mas o quanto que eles tinham de luz? Eles tinham pouca luz. Ao passo que a linha da história ela vai andando, ela vai sendo traçada, a moralidade vai diminuindo, mas a luz ela vai como? Aumentando. Na última geração de crentes, nós teremos aqui uma geração moralmente inferior, mas com toda a luz. Com muito mais luz do que as gerações do passado. O que Deus ele está nos mostrando com isso? Qual que é a finalidade disso? Quando essa última geração, que é raquítica, degradada e espiritual, vencer toda a tentação, guardar toda essa luz, vai ficar provado que o quê? Que essa geração do passado, que era moralmente superior, mas tinha pouca luz, também guardaria toda essa luz se estivesse viva. Essa é a beleza, irmãos. Essa é a beleza do plano da redenção. Deus, ele não só vai mostrar para o universo de que a graça dele é suficientemente capaz de fazer essa nossa carne pecaminosa guardar a sua lei. Ele vai mostrar que do pior momento da história, ele vai tirar a sua melhor safra. Por isso é que os 144 mil são chamados de primícias. Primícias está relacionado a primeiro, porque o primeiro geralmente é o melhor. Mas nós vemos Cristo, por exemplo, sendo a primícia dos mortos, e nós sabemos que, biblicamente, Cristo não foi o primeiro a ser ressuscitado. Mas ele é o melhor. Por isso que os 144 mil eles são as primícias da terra. Porque eles vão ser o melhor. Da pior geração que já existiu, nós teremos um grupo raquítico espiritualmente que guardará toda a luz que recebeu. Toda a luz. Toda. E ficará provado que mesmo essa geração moralmente inferior guardou toda a luz, esta geração aqui, que era muito mais superior moralmente, guardou 100% da luz que tinha. Eles não receberam toda a luz, mas toda a luz que eles tinham, eles guardaram. Então fica provado, esses podem ir para o céu. Por quê? Por causa dessa geração raquítica, que provou que pode ser sim a lei toda ser guardada. Quando nós continuamos Colossenses 1, 26 e 27, lá o versículo 28 diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos a todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Irmãos, estão vendo como tudo se encaixa? O plano da redenção, irmãos, é como um castelo de cartas. Se você tira uma peça, todo o castelo desmorona. Enquanto tirarmos a nossa parte de buscar a Cristo e combater o bom combate, atrasaremos mais e mais a volta do nosso Criador. Irmãos, se nós não nos colocamos numa situação, numa posição, na qual eu entrego a minha vida para que Deus, ele talhe o meu caráter à imagem de Cristo, mais e mais estaremos atrasando a volta do nosso Senhor. Tem um texto que eu quero mostrar para vocês aqui que diz o seguinte:
lá em Atos dos Apóstolos 267.6 diz assim: em seus esforços para alcançar o ideal de Deus para si, o cristão não deve desesperar coisa alguma. A perfeição moral e espiritual, mediante a graça e poder de Cristo, é prometida a todos. Jesus é a fonte de poder, a origem da vida. Em nosso benefício, põe em operação os instrumentos todos poderosos do céu. Em cada passo, tocamos seu vivo poder. Irmãos, esse trecho do Espírito de Profecia é lindo, porque ele fala que Deus coloca em nosso benefício a operação dos instrumentos todo-poderosos do céu. Uma vez me disseram que nós somos a minoria. Vocês são a minoria. Vocês aí, vocês que têm esse tipo de pensamento, vocês são a minoria. Eu disse para esse irmão: não, irmão, nós somos a maioria. Ele: como assim? Porque do nosso lado nós temos todos os 2/3 de anjos que não caíram no céu e todos os mundos não caídos que Deus ele põe à nossa disposição quando nós resolvemos entregar a nossa vontade a Deus. Nem Satanás, com todas as suas hostes malévolas, tem o poder de nos fazer, tem o poder de fazer com que nós pequemos. Porque a graça de Cristo, meus irmãos, ela é plenamente capaz de me dar poder para vencer toda a tentação e pecado. Olha que texto poderoso em Mensagem Escolhida 3. Jesus mostrou o que o homem podia fazer. Jesus veio ao nosso mundo não para revelar o que Deus podia fazer, e sim o que o homem podia realizar. Mediante a fé no poder de Deus para ajudar em toda emergência, o homem deve pela fé ser participante da natureza divina e vencer toda a tentação com que é assaltado. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, sirva na natureza humana que temos atualmente. Irmãos, isso aqui é um chamamento. Nós estamos sendo recrutados. Nós estamos sendo chamados pelo céu. Cristo está dizendo: filho, luta o bom combate. Mostra que o meu sacrifício não foi à toa. Mostra que esse sacrifício, que o sangue que eu derramei por ti na cruz, ele te dá plena capacidade de vencer o pecado, de guardar toda a lei. O texto deixa muito claro aqui, irmãos, que Cristo ele veio mostrar o que o homem podia realizar em Cristo. Não é o homem sozinho, não é justiça própria. O mérito vai ser sempre de Cristo. Todo aquele que anda com Cristo sempre vai dar o mérito a Cristo. Nunca vai bater no peito e falar que ele é bom ou que ele é melhor. O mérito será sempre de Cristo. E agora, irmãos, eu deixo 2 textos bíblicos, que são 2 promessas bíblicas maravilhosas. Primeiro diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. E a segunda promessa bíblica encontra-se lá em Apocalipse 3:21, que diz o seguinte: ao que vencer, me considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no meu trono. Irmãos, são promessas bíblicas, são promessas de Cristo maravilhosas. Não virá nenhuma tentação maior do que nós não possamos suportar, porque Cristo estará ao nosso lado. Se cedemos, é porque nós queremos abraçar o pecado, porque o pecado habita em nós. Mas se somos de Cristo, o pecado não mais habita em nós. E a promessa bíblica, ao que vencer, vencer o quê? Vencer o pecado, o diabo, o mundo. Ao que vencer, Deus vai conceder que se assente com ele em seu trono. Que promessa maravilhosa. Que nós possamos entender, meus irmãos, que há um céu a ganhar, há um mundo a ser esclarecido do Evangelho eterno, que é a transformação total e completa. Que nós possamos, ó irmãos, viver este Evangelho a cada dia. Que possamos ter famílias bem ordenadas. Que possamos mostrar para o mundo, sim, através do nosso viver, que é possível guardar toda a lei. Que é possível viver 100% para Cristo. Que possamos mostrar para o universo
que a graça de Cristo, ela é uma graça poderosa e que me habilita a vencer todo o pecado. Quero fazer uma oração com você agora. Vamos curvar a nossa face. Santo, 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 Senhor, é teu nome e teu caráter. Senhor, nós te agradecemos por tanta mensagem, por tanta luz, Senhor, que tu nos deste. Te agradecemos, ó Senhor, pela Bíblia, pelos testemunhos da irmã White. Te agradecemos, Pai, por tanta insistência em nos salvar. Nós te clamamos, ó Senhor, que o teu Santo Espírito e os teus santos anjos nos incomodem, Senhor, até o último dia de nossas vidas, para que nós possamos entender, Senhor, aquilo que realmente tu deseja do teu povo, para que nós possamos, ó Senhor, vindicar o teu nome perante o universo, não para a honra própria, mas para que o teu nome, Senhor, seja exaltado, para que a acusação de Satanás, de que os filhos e filhas de Adão não podem guardar a lei, ela seja posta definitivamente, seja pisoteada e seja esquecido perante todo o universo e seja demonstrado, Pai, que a tua graça é poderosa. Abençoa, Senhor, todo aquele que estiver vendo esse vídeo, que os teus santos anjos, Senhor, o acompanhem, toque seu coração, que ele aceitando ou não, que o teu Santo Espírito seja com ele. É o que nós te rogamos, ó Senhor, em nome de Jesus, amém.